Servidor em Foco. Olá, gente! Começando agora mais um episódio do nosso Servidor em Foco, terceiro episódio, né? O nosso podcast, videocast do servidor do Ministério Público do Rio de Janeiro, tratando aqui das nossas pautas, dos nossos informes, sempre deixando aí os nossos colegas servidores atualizados sobre o que está acontecendo. Hoje estou aqui com o Elton, nosso diretor executivo, aqui da diretoria do Sindicemp. Dá um olá aí, Elton. Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui novamente, nosso terceiro episódio, nosso Servidor em Foco, trazendo aí as atualizações sobre a nossa vida funcional para os nossos colegas em todo o estado do Rio de Janeiro. É isso, nosso videocast e podcast é sucesso, né? Os colegas falando bastante, repercutindo. Acho que tem sido bem legal aí. Vamos continuar nas nossas pautas. Sou Vinícius Zanata, presidente aqui do Sindicemp RJ, e vamos dar início então hoje, Wellington, à nossa pauta, dessa vez voltando a tratar dos assuntos internos do Ministério Público, né? O tema que nossos colegas também gostam bastante, né? Falar aqui do que é a nossa vida funcional. Hoje a gente trouxe uma pauta, Wellington, relacionada às questões que estão sendo bastante provocadas, os colegas nos grupos comentando bastante, que é a expectativa em cima da Semana do Servidor, né? A gente sabe que outubro, mês que carrega aí o Dia do Servidor Público, dia 28 de outubro, além do sempre esperado ponto facultativo, né? Aqui no Ministério Público a gente tem uma resolução que trata sobre a Semana do Servidor Público, né? Que é uma definição de um evento, um calendário de eventos que ocorrem toda semana, uma semana inteira, né? Durante a semana inteira, provavelmente aqui vai ser do dia 27 ao dia 30, e muita expectativa em cima sempre de algum anúncio, alguma novidade que possivelmente o procurador-geral, a administração como um todo possa anunciar. Como sempre, muitos boatos, né? Vai aumentar o auxílio, vai ter... Enfim, as pessoas procuram a gente para falar sobre isso. Né? Fiquei sabendo, ouvi dizer... Às vezes elas falam para a gente do boato. Exatamente. Né? A Rádio Corredor funciona muito nesse período. E a gente, assim, não tem até agora nenhuma informação. Na verdade, está até um pouco atrasado o calendário. Geralmente, a gente já sabe... Hoje a gente está gravando aqui, dia 13. A gente geralmente já sabe quando que vai ser a Semana do Servidor, a programação e tudo mais. A gente ainda não tem, mas a gente tem a perspectiva de que vai ter, né? Realmente vai ocorrer a Semana do Servidor, deve sair em breve a programação, e geralmente com aquela abertura, né, do Procurador-Geral, tentando fazer uma mensagem aos servidores. E aí eu te pergunto, Hélio, qual é a expectativa, a sua, né, depois vou falar a minha, sobre essa Semana do Servidor 2025? Então, né, Vinícius, as expectativas são altas. Eu não vou negar que eu tenho expectativas de que as coisas melhorem com esses anúncios que estão por vir. Por outro lado, me sinto um pouco receoso de achar que realmente alguma coisa vai mudar. Sim. Nós precisamos lembrar que ainda estamos no regime de recuperação fiscal e essa tem sido a principal desculpa do Procurador-Geral para não conceder os reajustes. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu acredito que se houver vontade política, pode haver algum reajuste, alguma recomposição nos benefícios, porque sabemos que o regime de recuperação fiscal é um regime de recuperação que já não... É um cachorro sem dente, né? Subiu no telhado, não existe nenhuma punição ali específica, de fato, do descumprimento do regime de recuperação fiscal, que o próprio Estado do Rio de Janeiro descumpriu várias vezes. Por outro lado, se houver essa vontade política agora, vai ser questionado, por que não houve vontade política antes? E aí também temos toda a questão do orçamento, dos pagamentos retroativos que são feitos aos membros, enfim. Então, as minhas expectativas, as expectativas de muitos colegas, como você falou, é exatamente de que vai haver algum anúncio, mas ninguém sabe qual. A ajuste da alimentação, a equiparação do transporte, a liberação das GEDs, a liberação da GE para o restante dos servidores. Eu acho que são as principais expectativas. Muita gente tem me perguntado se nessa Semana do Servidor vai ter algum anúncio sobre o adicional de qualificação. Sabemos que não haverá, porque sabemos também que, e isso será a pauta aqui no nosso videocast hoje, que não houve ainda uma reunião da comissão, do grupo de trabalho sobre o adicional de qualificação 3 meses depois da formação desse grupo de trabalho. Então já temos aí 3 meses sem uma sequer reunião
sobre o grupo de trabalho do adicional de qualificação. E sabemos também que a administração tem solicitado aos servidores, por meio das supervisões, por meio dos CRAs, que façam um vídeo de se trabalhar, de orgulho, né, de se trabalhar no Ministério Público. Eu achei interessante o pedido, achei ousado e achei inovador. Sim. Então sabemos que haverá uma produção ali na Semana do Servidor, mas me senti estranho, porque o orgulho de trabalhar no Ministério Público ele é consequência de uma valorização, de um respeito ao servidor. Então, eu me veria, pessoalmente, constrangido de fazer isso. Porque hoje, infelizmente, eu, Wellington, não me sinto muito orgulhoso de trabalhar no Ministério Público. Porque nós vimos que o servidor, principalmente o servidor efetivo, ele tem sido esquecido pela administração. Sim. Que não tem dado ao servidor a recomposição salarial, que não tem dado ao servidor reajuste de benefício, enquanto os outros órgãos têm encontrado meios de corrigir essas distorções salariais, essa corrosão salarial, o Ministério Público tem se feito de... né, não tem feito nada. E aí vale lembrar também, que eu queria fazer uma retrospectiva aqui das outras semanas do servidor, em relação à Semana do Servidor do ano passado, em 2024, que foi uma fatídica Semana do Servidor, em que o anterior Procurador-Geral de Justiça dividiu a categoria entre servidores comissionados, assessores, e entre servidores efetivos, quando ele concedeu lá a gratificação de 35% para os servidores comissionados, assessores, criando uma distorção enorme, porque existem vários colegas e equipe técnica, existem vários colegas que são comissionados, ganham salários bem ruins e não receberam essa gratificação. Sim. Existem servidores comissionados que trabalham como assessores, mas não estão nomeados no cargo de assessor e não receberam a gratificação. Depois houve uma correção, mas mesmo assim. E os servidores efetivos que também merecem e deveriam ter recebido, na mesma proporção, a GE, ficaram a ver navios como se o trabalho deles não fosse tão importante quanto o trabalho do assessor. Então, as expectativas são altas, Vinícius. Eu acho que talvez venha coisa boa por aí, mas haverá de ter muita vontade política para o PGJ corrigir tudo isso que já vem vindo de muito tempo. Assim, eu concordo. Eu sou um pouco cético, tá, em relação ao que vai vir, mas isso que você falou da gravação dos vídeos, eu acho que a administração tem que resgatar esse orgulho de ser servidor, e aí servidor efetivo também, né, que a gente está aqui falando dessa distorção que foi criada lá atrás, a partir dessa valorização, né, assim, da carreira, dos cargos, das possibilidades de ocupar cargos, das remunerações que foram, né, a defasagem dos 35% era para todos naquele momento, né, agora já é até maior. E a gente acabou ficando aí à deriva de uma decisão que não agradou a todos. Então, assim, a gente espera que essa Semana do Servidor traga, sim, novidades, traga melhorias. A gente sabe que, enfim, se espera que até o final do ano a gente já tenha aderido ao Propag, que é esse novo projeto do governo federal para refinanciamento das dívidas dos estados. É uma condição importante para a gente voltar a ter uma tranquilidade. A gente sabe que, enfim, a lei ainda existe, ela está lá, mas todo mundo arrumou o seu jeitinho para conseguir manter a valorização dos servidores, né? E a gente sabe que outros poderes fizeram, a gente também tem essa possibilidade de fazer. Então, assim, está na mão da administração dar essa sinalização, né? A gente lembra que o Procurador-Geral falou de não querer dividir, né, servidores efetivos comissionados, e nós também não, né? A gente quer, na verdade, correr atrás do prejuízo, né? Porque a gente ficou lá atrás, e aí não é culpa nem dele, né? Ele não estava na administração, não é uma decisão desse Procurador-Geral, mas o adicional de qualificação, que era uma contrapartida ali a toda essa situação, a gente conseguiu no final do ano passado o texto, foi revogado por este Procurador-Geral, né? E isso criou nos colegas, principalmente servidores efetivos, uma má impressão de que a gestão, né, não está olhando para o servidor efetivo, né? E nesse tempo também já teria a possibilidade de ser, por exemplo, implementado a AGE para os servidores efetivos. Isso está na mesa, né? A gente fez um pleito nesse sentido, todos eles sabem, levamos inclusive na reunião que a gente fez com o Procurador-Geral, apresentamos esse pleito, mas até hoje não foi implementado, né? Então, assim, caminhos e oportunidades para fazer esse reconhecimento para além
dos vídeos, das falas, nós somos servidor do MP, nós somos orgulhosos de ser, também existem, né? E a gente sabe que vontade política para fazer é o necessário. Então, minha expectativa é que espero que os boatos se realizem, né? Seja pela alimentação, seja pela AGE. Adicional de qualificação não estamos nem cogitando ainda por conta desses atrasos aí da reunião, da comissão, mas espero que a gente tenha um bom dia 27 ou dia 28 de novembro, de outubro, né? Essa vez, no caso, o dia do servidor, com boas notícias. E estaremos lá, se tiver, né, uma cerimônia, aquela abertura, estaremos lá sem nenhum problema, somos servidores, representamos os nossos servidores e ainda que a gente não esteja na mesa, porque, né, nesse momento político provavelmente não seremos convidados. Sim, aliás, não fomos convidados pela primeira vez, né? A gente sempre esteve nas mesas de abertura da Semana do Servidor, nós colaboramos muitas das vezes com os brindes, com a programação da Semana do Servidor. Dessa vez não fomos convidados, tudo bem, mas esperamos que a valorização venha tal comprometida e não só vídeos e tapinha nas costas de vocês. Sim. São ótimos servidores, parabéns pelo dia de vocês. Nem isso. só promessas, né? Tem uma intenção de ano que vem, gente, Sim. vamos fazer, vai acontecer, vou fazer, vai acontecer. Nós estamos escutando essa conversa já há muitos anos. E aí, já engatilhando aqui nesse tema, a questão do orçamento, né? Porque a gente sabe que uma das promessas que a gente teve esse ano, depois de todos os nossos atos, as nossas manifestações por justiça salarial, por equilíbrio no orçamento, né, distribuição do orçamento dentro do Ministério Público, a gente teve uma mobilização e isso reverberou de várias formas, né? Muitos colegas assim, vocês não vão continuar essa mobilização? A gente quer continuar, assim, mas a gente está esperando que as promessas sejam cumpridas também. A gente teve promessas aí de equiparação, de melhorias dos nossos auxílios e que ficaram, né, dentro do orçamento. Foi enviado o orçamento do Ministério Público agora no meio do ano. Mês passado, essa proposta foi consolidada no Poder Executivo e teve uma grande celeuma, né, em cima da proposta do Ministério Público, porque saiu na RJ, teve aí matéria de televisão, né, no jornal sobre esse tema, porque houve ali um atrito entre o Executivo e o nosso orçamento aqui, a proposta que foi encaminhada, porque a gente teria aumentado demais, né, acima dos limites, enfim. Aí acabou lá tendo uma confusão, o Ministério Público ajuizou no plantão judiciário um mandato de segurança para garantir que a proposta fosse Enviada consolidada, fosse enviada para a LERJ, tal como saiu do Ministério Público. A gente apurou que essa proposta não foi enviada do jeito que estava, ou seja, a gente teve uma perda ali em termos de aumento de 30%. Então, a proposta era de 4, se eu não me engano, 0,2 bi, acabou saindo 3,8, que é uma boa proposta ainda, né? Não dá nem para dizer que não dá para fazer nada com isso, para que a gente tenha até a referência. Hoje, o orçamento é de 3,3 bi, e agora, com a proposta que foi enviada para a LERJ, é 3,8 bi. Então, tem um aumento significativo. E, além disso, é possível ainda, inclusive, que na LERJ, né, durante a tramitação da proposta na LERJ, possa se recompor o que saiu. Tá? Inclusive, isso aconteceu no ano passado. Não é a primeira vez que a gente tem um corte no orçamento antes de enviar para a LERJ. Né? O Poder Executivo faz um corte ali para tentar colocar dentro da sua proposta geral. A LERJ recebe, pode fazer, inclusive, recompor a proposta que a gente fez. Então, isso ainda está em aberto. Provavelmente a administração vai atuar nesse sentido para garantir. E as nossas promessas estão vinculadas muito a isso, né? Quer dizer, o orçamento que a gente mandou, tal como a gente mandou, e o Propag. Tá? Então, a gente está atento a essa situação porque a gente espera, né, que a promessa dos 187% de aumento do auxílio alimentação... A título de exemplo. A título de exemplo. São os outros benefícios, imagino que também estejam contemplados. O aumento de 7%, 7,5% da remuneração, né, aumento, não é nem a recomposição, é o aumento da nossa remuneração mesmo. Que é pouco. Sejam encaminhados a quem, né, do que a gente precisa nesse momento. 24% agora o Ministério Público da União anunciou, Exato. né? 24% dos servidores. Quer dizer, três parcelas de 8%. Sim. Sinalizações de que, né, outras carreiras estão avançando e a gente não pode ficar para trás também, porque a gente vai deixar de ser atrativo, né? Aquela história estamos disputando com vários outros órgãos, né, do sistema de justiça essa vantagem de ser servidor do Ministério Público.
Então, a gente está acompanhando isso, a gente se preocupa muito com essa questão do orçamento, a gente também teve outra matéria, né, que saiu, não posso deixar de repercutir, muita gente falou, vocês não vão falar sobre isso. Saiu numa matéria da Transparência Internacional, falando que o Ministério Público foi o que mais pagou fora do teto em 2024 a membros do Ministério Público. É lógico que isso nos preocupa, inclusive nossa campanha olhando para isso, a gente sempre está olhando para o orçamento e vimos que o que aconteceu nos últimos anos foi essas distorções no pagamento de despesas indenizatórias. Então, assim, a gente está lutando pelo esse equilíbrio no orçamento, está expondo essas coisas, não vamos ficar explorando isso a todo momento, né? A gente sabe que isso é sensível, mas a nossa campanha, né, surgiu em torno disso, né? A gente sabia que isso estava acontecendo desde o ano passado, continua acontecendo esse ano, né? A matéria não fala disso, mas a gente sabe que esse ano também tem volumes altos de pagamentos de verbas indenizatórias. Depois você até pode falar um pouco do estudo que você começou a fazer, a gente fez até umas proporções entre anos passados e atualmente, mas isso é preocupante, né? A gente quer voltar a ter um equilíbrio, a gente não quer ganhar igual membro, ninguém quer nada disso, né? A gente não está aqui disputando carreira com membros do Ministério Público, mas a gente quer que tenha um equilíbrio, né, no que é dado a servidor e no que é dado a membros, no que é concedido em termos de direitos, de benefícios, e isso a gente não abre mão, porque a gente não pode deixar que a gente se perca de referência, seja em relação aos outros poderes, seja em relação às nossas chefias, né? Esse é um órgão que precisa também olhar para dentro e ver essas desigualdades, para que a gente não perca essas referências. Vinícius, a questão do orçamento, o orçamento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é um dos maiores orçamentos entre os ministérios públicos dos estados. E já era um orçamento de 3,3 bi, que já é um orçamento enorme. E agora temos um orçamento aí previsto na LERJ de 3,8, quase 3,9 bi, que é um aumento de 15%, mais ou menos. Estava previsto 23%, aí cortou, foi para 15%. E como você falou, na LERJ pode ser recomposto, pode subir um pouquinho, pode ir para 4%. De qualquer forma, é importante ressaltar que o orçamento há. O que está acontecendo com o orçamento? É o que se pergunta. Foi o que o Executivo perguntou para o Ministério Público, o que eles estão fazendo com esse orçamento todo. É o que a Transparência Internacional quis mostrar, o que o Ministério Público está fazendo com esse orçamento todo. E a coisa tem respingado até dentro de nós, dentro do Ministério Público, quando ele começa a achatar a categoria para conseguir consumir mais orçamento. E em relação ao estudo que eu comecei a fazer, em breve nós teremos resultados mais compilados, eu já consegui perceber que em 2020 havia uma divisão no seguinte sentido: os membros ocupavam 56% do orçamento e os servidores ocupavam, na verdade os membros eram 54% e os servidores ocupavam 46%. E aí são 1.200 membros, procuradores e promotores de justiça, contra 4.000, 3.800 servidores, né? Considerando que são 1.600 servidores efetivos, enfim, vamos colocar todos os servidores. Ainda que seja desproporcional, porque existem muito mais servidores do que membros, a gente entende que em razão da carreira, em razão dos benefícios, em razão do salário, os membros naturalmente vão consumir mais por cabeça. Isso. Mas havia um certo equilíbrio, não é? Poxa, 54% membros, 46% servidores, o orçamento está mais ou menos equilibrado ali. Em 2025, eu fiz esse estudo. Dados do Portal da Transparência. Dados do Portal da Transparência do Ministério Público, não. tá, gente? Dados do Portal da Transparência do Ministério Público. E houve uma redução enorme. Na verdade, os membros passaram a ocupar cerca de 73% do orçamento e os servidores passaram a ocupar 27% do orçamento, mais ou menos. Isso é muito preocupante, porque houve duas situações. O orçamento cresceu enormemente nos últimos anos, que é uma outra coisa que fará parte dos meus estudos. Então, quanto que o orçamento cresceu? E, ao mesmo tempo que o orçamento cresce, a proporção que os membros ocupam no orçamento cresceu também. Então, é uma progressão geométrica. Sim. E isso é muito preocupante. E como que a gente volta para os nossos 46%? Como que nós vamos conseguir chegar lá? E não tem como não ser de outra forma, senão colocando luz sobre esse problema. Sim, sim.
E é sobre isso que a administração não quer conversar. Como você falou, nós não queremos ganhar igual a membro, nós não queremos ganhar os mesmos benefícios dos membros, nós queremos o que é justo. E o que é justo é uma divisão justa do orçamento, porque o Ministério Público não é composto só por membros. O Ministério Público é composto por membros e servidores. Uma proporção 55-45 é uma proporção razoável. Agora, uma proporção 73% membros, 1.200 membros, para 27%, 3.000, 4.000 servidores, algo de errado não está certo. Não, é isso. Eu acho que essa é uma pauta que é sensível, a gente sabe, mas tem que ser dita, né? Porque a gente não viu uma razoabilidade nesse período de aumento de orçamento disso se reverter. Você pode perguntar a qualquer servidor, né? Você viu alguma melhora expressiva? A gente teve. Assim, não vamos negar aqui que tivemos novos direitos, a gente conseguiu o pagamento do eleitoral, conseguimos aumentar alguma coisa no auxílio saúde, né? Inclusive para os nossos aposentados, foi um ganho interessante, significativo, mas para por aí. Né? A gente teve as recomposições, tem que se dizer, fruto da Lei 9436, mas a gente, assim, tirando isso, a gente ainda continua com defasagens, né, dos benefícios, principalmente auxílio alimentação, auxílio educação, transporte. Continuamos com defasagem salarial, né, porque a gente já... Agora as parcelas encerraram, né, as 3 parcelas encerraram desde o ano passado, então a gente já está há alguns anos sem ter as recomposições, sem ter os ajustes. E aí, por outro lado, um outro grupo consegue, né, nesse mesmo orçamento, nesse mesmo período, avançar muito mais. Né? Então, a gente acabou ficando... Antigamente era aquela coisa, a gente estava todo mundo no mesmo barco. Né? Quando tinha que aumentar benefício, por exemplo, aumentava para todo mundo. Agora, os membros não têm mais interesse em aumentar benefício porque eles estão saindo por um caminho próprio, ali pela questão das verbas indenizatórias, retroativas e tudo mais. Enfim. Então, a gente precisa realmente ter um ajuste, né? Assim, não vai ser a gente que vai definir qual vai ser esse ajuste, mas a gente está aqui dizendo que é necessário ter um ajuste para que a gente volte a ser uma carreira, inclusive, atrativa. Né? A gente ouve colegas hoje falando, eu até acho injusto às vezes, mas me arrependo de ter feito concurso para o Ministério Público. Aquela coisa assim, eu acho até muito exagerado, mas é por que ele fala isso? Porque ele está olhando para as carreiras que estão avançando quando a gente está aqui estagnado. Eu sou um exemplo disso, né? Na época que eu fiz concurso, eu passei para a Defensoria Pública, para o TJ e para o MP. A Defensoria Pública me convocou, o TJ não me convocou, o MP me convocou. E aí, TJ e Defensoria eram concursos que, tipo assim, eram horríveis, assim, os salários eram horríveis. Defensoria não tinha plano de cargos e salários, R$200 de auxílio alimentação num cartão. Então, era impossível. O TJ era mais atrativo, já tinha uma carreira. Mas mesmo assim, a carreira do MP era 1000 vezes melhor, não tinha nem comparação. Então, no dia da minha posse do MP, eu fui orgulhoso ao TJ protocolar meu termo de desistência, porque eu não queria mais o TJ. E hoje eu me pergunto se esses colegas que vão entrar agora nesse concurso, se eles forem chamados para o TJ, será que eles vão? Porque o salário, para técnico, por exemplo, é uma diferença pequena, ali, menos de 10%. A gente ganha um pouco mais de 10%, eu acho que o nosso está 5.800 e pouco, o dele está 5.500 e alguma coisa. De vencimento base. Mas os benefícios lá estão muito melhores. Né? Só a alimentação mais que o dobro. Transporte mais que o dobro. E aí eu me pergunto se esses colegas que estão entrando agora... Adicional de qualificação regulamentada. Exatamente, adicional de qualificação regulamentada. É importantíssimo para a remuneração do servidor. Triênio até 70%. Então, várias funções de confiança também, vale lembrar. Muito bem remuneradas. Então, eu me pergunto se esses colegas que estão entrando agora, caso sejam chamados no concurso do TJ, ou se vão fazer o próximo concurso do TJ, que será disponibilizado esse mês, se eles não vão pular do barco. Não vão fazer o caminho contrário que os colegas faziam, né? E passarem a ir para o TJ. Então, e quantas vezes nós na diretoria e nesse tempo todo de associação e sindicato, a gente não recebeu colegas que saíram do TJ para vir assumir no Ministério Público. Do jeito que as coisas estão andando, o caminho de volta pode começar a ser uma regra. Assim, né? Não vou dizer que as pessoas que estão na carreira hoje saiam, mas como você disse, os que estão entrando vão pensar muito bem. Né? Hoje um cara que faz um concurso para a LERJ, por exemplo, né? Técnico, R$10.000. R$10.000. O cara não vai nem pensar mesmo. Né? Quase o dobro do que estamos pagando no MP hoje. Então, isso é uma reflexão que a administração tem que fazer, não é só a gente que está aqui nesse papel de defender a categoria, porque essa atratividade para ter os melhores quadros
ela existe, né? Ela está dada e hoje a gente já não é a opção número 1. Né? Se a gente for olhar aí, olha o número 2, né? Que o TCE sempre foi talvez a número 1, né? Por conta da remuneração até acima. Mas isso é uma preocupação que tem que estar no radar, né? Essa rotatividade muito alta de cargos de técnicos, de analistas, é prejudicial ao órgão, né? A gente sabe disso. A falta de oportunidades, né, para os cargos, hoje em dia, 90% dos técnicos têm formação superior. Eles conseguem fazer um trabalho muito mais elaborado. Mas para onde ele vai? Onde ele vai botar esse trabalho? Né? Se a gente não tem os cargos, as funções de confiança para os servidores. Então, isso são situações que merecem uma reflexão da administração e que a gente não vê assim, né? Isso no debate do dia a dia. A gente tem que discutir um novo plano de cargos para o nosso Ministério Público. Isso tem que ser assim, para ontem, porque essas questões estão dadas e a gente não vê a administração. A administração parece que está acomodada com a situação dos cargos atual. E a gente vai começar a mexer nisso exatamente para provocar, nem que seja judicializando, que eles façam alguma coisa. Né? Assim, não dá para ficar, mas o Propag... Meu amigo, já vi passar tudo ali na LERJ. Se você falar que a gente está nessa situação, eles vão entender. Né? A gente está mexendo porque é isso. Estamos com defasagem, né, número de servidores, tudo isso. E o Propag está provavelmente caindo, está chegando aí. Né? Então, até o tema que eu queria falar, muita gente também aguardando essa questão do Propag, né? Não houve ainda a votação dos vetos lá em Brasília, né? São vetos importantes para ter uma entrada, uma adesão mais tranquila do Estado. Tá? É um assunto muito técnico, não vamos entrar muito a fundo nisso, mas existe uma espera que, assim, dá para entrar sem derrubar os vetos? Dá. Não é nenhum problema. Né? A gente, inclusive, já conversou lá com várias pessoas do Executivo que falaram, se é possível, a gente vai. Só que até agora, nenhum Estado entrou no Propag, né, esperando a derrubada dos vetos e não sei o quê. E já se está conversando, já tem falas de que pode vir um projeto de lei para estender para 2026. Se isso for verdade, se isso acontecer, a gente tiver que esperar mais um ano, né, aí realmente as coisas vão ficar muito difíceis aqui para a gente, porque é promessa atrás de promessa. Né, gente? Ano passado, quando aprovou para a Propag, a gente falou, vai ser no início desse ano, a gente vai aderir, vai ser tranquilo. Aí não adiantou, nada aconteceu. Aí agora, em 2026, realmente é complicado. A gente está acompanhando esse tema, mas sabemos que isso não pode ser o tom de tudo, né? Assim, tudo vai depender disso. Senão a gente vai ficar estagnado. E para que a gente está aumentando o orçamento? Né? Sim, exatamente. O que vai fazer com esse aumento do orçamento? Vai para onde isso? Né? Eu acho que a gente não aumenta o orçamento para devolver. Né? Se a gente está dizendo que tem necessidade de aumentar o orçamento, é para justificar de alguma forma. Mas vamos acompanhar. Esperamos que até o final do ano o Estado adira, né? Faça aí a adesão direta ao Propag e a gente já tenha essa tranquilidade também e acabar com a desculpa oficial, né? Com as motivações oficiais de não ter os ajustes que a gente espera. Mas acreditamos que muita coisa é possível fazer sem que se... Já foi feita, né? Já foi feita para os membros, já foi feita para os assessores. Exato. Então é possível, a gente sabe que é possível. Em relação a plano de cargos e salários, também é muito importante levantar essa questão. Uma forma de tornar a nossa carreira novamente atrativa seria criando, por exemplo, a nossa classe D, que é um anseio da categoria já há muitos anos. Né? Sim. Nós chegamos no topo de carreira com 16 anos, ninguém trabalha menos de 35, então você fica 20 anos ali estagnado no mesmo nível de carreira. Sim. Então, se você cria a classe D, você expande a carreira até 23 anos mais ou menos, e aí você dá um fôlego. E você corrige essas distorções que vieram a ser criadas. Aí eu garanto que a nossa carreira vai voltar a ser atrativa. Talvez corrigir a progressão, botar 7% de um nível para o outro em todos os níveis, porque hoje nós temos 7% na classe A, 5% na classe B e C. Aí bota 7% para todos, e aí você consegue tornar a carreira também mais atrativa, criar novas funções de confiança, resgatar o fato dos servidores terem graduação, o fato dos servidores fazerem pós-graduação, inclusive dentro do próprio Ministério Público, que hoje não é aproveitado para nada, não é aproveitado nem para adicional de qualificação, não é aproveitado nem para exercício da função. Sim. Então, isso é muito importante de se fazer e é possível. A Defensoria Pública passou pelo plano de cargo salário 2021 e o TJ também, inclusive com recomposição salarial embutida. Então, querendo, é possível.
A gente espera, né, essa sinalização em breve. A gente, inclusive, né, estamos aí conversando sobre a possibilidade de fazer um congresso dos servidores do Ministério Público, um congresso para discutir essa carreira, discutir os pontos que são hoje em dia bastante sensíveis, né? A questão do nível superior, a questão da classe D, são temas que estão, né, pipocando em vários órgãos que a gente precisa se debruçar também para trazer como proposta. A gente apresentou em 2023, né, lembrando aqui, uma proposta, quando também lá no TJ estava se discutindo isso, falamos, vamos seguir, vamos fazer, apresentamos uma proposta de administração. Hoje ela dormita em alguma gaveta, mas está lá. Criação do nível D, melhoria para os assessores, para os comissionados, incluímos todo mundo, inclusive. Sim. Né? Fizemos uma proposta bem democrática para não ter esse problema de não ter a divisão, né? Sim. Não queremos divisão, nem nós queremos. Mas não conseguimos avançar nessa proposta, estamos aguardando lá, né? Enfim, algum andamento para isso. E aí ficam sempre essa desculpa do regime e tal. Muita coisa já aconteceu de lá para cá, melhorias, inclusive, né? A gente falou aqui. Estamos abertos a ter outras propostas, mas a tônica tem que ser melhorar a condição de vida do trabalhador do servidor do Ministério Público. Sim. Né? Acho que é isso que a gente quer. Não estamos fechados em nenhum rótulo. A gente tem as nossas propostas, mas podemos dialogar com outras propostas também. Passar aqui para falar um pouco sobre o Rio Previdência. Essa semana a gente teve um ato lá na LERJ sobre o Rio Previdência. O Rio Previdência, no nosso entendimento, está em apuros, em dois sentidos principais. Tá? Eu tenho acompanhado muito de perto essa questão da Previdência. Estou estudando mesmo o tema, gosto do tema. Estou no Conselho Fiscal lá do Rio Previdência, fazendo esse trabalho, inclusive para tentar ajudar no que for possível. E a gente teve uma manifestação em defesa do órgão. Né? O Rio Previdência, para quem não sabe, é bom até às vezes dizer, porque às vezes é um pouco distante da gente a ideia da aposentadoria, né? Principalmente para o servidor efetivo, que entrou antes de 2013, que não tem essa preocupação do regime complementar, por exemplo. Simplesmente você vai pensar nisso quando você está próximo de aproximar, de se aposentar, que aí você vai saber, enfim, como é que funciona e tal. E tem uma particularidade no Ministério Público que a nossa folha de aposentados, ela não é gerida pelo Rio Previdência, que é diferente do que acontece com outros órgãos do Executivo, até mesmo alguns órgãos de poderes autônomos deixam no Rio Previdência, centralizam no Rio Previdência o pagamento da folha. Então a gente vive muito alheio, às vezes, essa realidade, achando que o que acontece no Rio Previdência não nos atinge. Isso é um erro assim, drástico, porque os recursos que pagam as aposentadorias vêm do Rio Previdência. Né? Nós somos aposentados, nós contribuímos. Então, tudo que acontece lá tem repercussão para os nossos aposentados. A gente, inclusive, conversou sobre isso na edição, quando conversamos sobre a reforma administrativa, o quanto a mudança ali da reforma pode atingir aposentados e pensionistas. E aí, agora, nesse momento, o governo do Estado apresentou um projeto de lei para mudar o regime de financiamento do Rio Previdência. Hoje, dinheiro que entra para o Rio Previdência de contribuição previdenciária não paga as despesas de aposentados e pensionistas. Precisa de um aporte do Tesouro a partir de royalties e participações especiais na exploração de petróleo do Rio de Janeiro. O Rio Previdência é deficitário, né? Isso, duplamente deficitário que a gente fala, né? Que é o déficit atuarial e o déficit financeiro. Ou seja, ele não tem para pagar hoje e não tem para pagar o futuro. Tá? Então, se a gente, aí, especificamente falando para quem está no fundo financeiro, que é uma divisão dentro do Rio Previdência, né? Que é todos os servidores que entraram até 2013. Todos os servidores que entraram até 2013 estão nesse fundo chamado Fundo Financeiro, que é para onde a gente recolhe e para onde precisa de aporte. Para quem entrou depois de 2013, se criou a segunda caixinha, eu vou dizer assim, que é o Fundo Previdenciário. E é ali, esse sim é superavitário financeiramente e atuarialmente. Então, esses colegas têm uma folga maior. É lógico que o sistema é um só. Acabou de começar também esse. É isso. Recebe muito mais contribuição do que paga. Né? Então, ele é superavitário. Lá no longo prazo, essa vai ser a previdência dos servidores. Mas a gente tem uma bomba relógio chamada Fundo Financeiro, que é a aposentadoria dos servidores até 2013. Tá? E aí, nesse fundo que aporta o dinheiro de royalties e participações especiais do petróleo. O governo mandou uma mensagem dizendo que
não vai mais aportar tudo o que aportava antes. Vai aportar o necessário para pagar as despesas e só. Antes entrava isso e ainda sobrava um pouquinho que ficava no fundo e o fundo investia, né? E aí rentabilizava para diminuir um pouco no longo prazo, né, o déficit. Agora o governo está dizendo que não tem mais como fazer isso, que tem que pegar esse dinheiro para pagar despesa de dívida com a União, não sei o quê. Assim, qual é o nosso problema com esse projeto, tá? E eu falo assim muito tranquilamente, Wellington, porque a gente não é linha auxiliar de ninguém, assim, né? Não estamos comprando discurso. Eu estou falando o que eu conheço, porque eu estou ali dentro e vendo. Existe uma preocupação de que isso seja uma forma de mudar, o que a gente fala de mudar fonte. Porque assim, quando a gente paga tudo pelo Tesouro, tem um código, né? Lá na parte contábil. Tudo que é pago com dinheiro do Tesouro é fonte 100. Sai do Tesouro, a gente paga. O orçamento do Ministério Público, por exemplo, é praticamente todo fonte 100, Tesouro, né? Repasse do 10º. Mas a gente tem uma receita própria que é do nosso fundo, né? Que é uma outra rubrica, um outro código lá. Aí, nesse caso, voltando aqui para o Rio Previdência, eles querem fazer com que o dinheiro que hoje paga a dívida da União não seja mais paga pela fonte 100. Vai ser paga pela fonte, se não me engano, 130, que é a fonte do royalties de participação especial. Qual é a consequência disso? Para o ano que vem, em especial, isso gera a possibilidade do governo estadual gastar mais no ano de eleição. Né? Assim, nada é por acaso. Você está limpando uma fonte que antes era, né, a fonte 100, de ter que pagar a despesa com a União, e está colocando-se em outra fonte, que anteriormente, que até então era destinada ao Rio Previdência. Então, assim, existe uma preocupação legítima dos servidores, dos aposentados, de ser usado esse recurso para capitalização política lá na frente. Ano de eleição é ano que todo governador, todo candidato quer gastar mais, né? Quer colocar o seu grupo político, abastecer os cofres, botar os candidatos em evidência, né? A obra lá no anterior, Então, assim, é preocupante que o governo esteja mandando esse projeto, né? A gente teve lá uma manifestação essa semana, provavelmente o projeto volta agora semana que vem para uma votação final, porque recebeu mais de 100 emendas. Nós estamos tentando negociar a retirada de pauta, emendas, inclusive, para diminuir esse problema, mas é importante que o servidor do Ministério Público também esteja ativo nessa luta, porque ela não é uma luta só dos servidores aposentados, né? É nossa, quanto servidor da ativa, essa situação. E aí, o segundo ponto que preocupa no Rio Previdência são o nível dos investimentos, né? Porque esses recursos que entram lá são aplicados. E eles são aplicados aonde? Bom, a gente soube agora recentemente que tem uma aplicação bilionária no Banco Master, um banco que está pré-falimentar, né? Está quase quebrando, está correndo atrás lá em Brasília para tentar se salvar por meio de empréstimo, venda de ativos. E se quebrar, a gente, sim, provavelmente vai virar pó. Não vamos ter praticamente o que recorrer em relação a isso, porque o título não é nem sequer garantido por nenhum tipo de mecanismo, como o Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, estamos em situações bem complicadas. Eu lá no Conselho tenho tentado levar essas denúncias, entregar às autoridades, porque a gente tem um papel muito limitado dentro do Conselho, é um órgão de controle interno, mas estamos tentando dar eco a essa questão em outros espaços. Tá? Mas é muito preocupante tudo isso que está acontecendo, porque a gente não está vendo uma boa gestão dos recursos de previdência, né? Pelo contrário, são práticas bem temerárias até. E aí não sou nem só eu que estou falando. O próprio Tribunal de Contas do Estado já pediu, já ordenou ao diretor-presidente, à área de investimento, que não faça mais investimentos no Master, não faça mais investimentos com esse perfil, né? Porque a ideia ali é você investir em coisas seguras e rentáveis. Se fosse para arriscar, né? Vamos botar um negócio, vamos comprar criptomoeda, então. Sim, né? Não é isso a ideia, né? A gente tem que garantir o futuro dos aposentados e pensionistas dentro de uma perspectiva de segurança e rentabilidade. Tá? E hoje que a gente está com juros tão altos, nem é tão difícil isso. Né? Não é aquele cenário de temos juros de 2%, já tivemos aqui no Brasil, né? Os juros básicos ser muito baixos, é um desafiador. Como é que você vai rentabilizar um valor para pagar lá na frente essas aposentadorias com juros muito baixos, sem correr risco? Hoje a gente está correndo um risco desnecessário, né, nessa perspectiva. Então, eu queria trazer esse tema também para a gente, porque é importante a gente se
inteirar mais sobre a questão do Rio Previdência. Sim, isso aí sem sombras de dúvidas. Eu estive lá na manifestação essa semana, tem um pulo rápido. A primeira coisa que eu observei era que a maioria dos servidores que ali estavam já eram servidores mais velhos, muitos idosos, muita gente aposentada ou prestes a aposentar. Eu vi muito poucos servidores, assim, mais ou menos da minha idade ali, na nossa idade, porque as pessoas não costumam pensar na aposentadoria. E elas acham que esses problemas de Rio Previdência estão muito distantes delas. Não estão, né? Eu, por exemplo, eu não só me preocupo com a minha aposentadoria, como a minha mãe é aposentada pelo Rio Previdência. Então, eu dentro de casa tenho uma pessoa que depende do Rio Previdência, né? Então, eu fui lá, não só em luta por mim, mas em luta por ela. E é preciso que os servidores estejam nas ruas de olho nisso. Porque, como o Rio Previdência é tão distante da nossa realidade, o governo do estado se sente à vontade para mexer no Rio Previdência sem que isso cause muito problema, sem que isso cause muito barulho. Porque não atinge a massa da população do estado, que não é servidora, não atinge o grosso dos servidores ativos, diretamente, e atinge os aposentados, que são pessoas mais velhas, que são mais cansadas, né? Não vão se indispor a ir lá, lutar, brigar e fazer greve acontecer, não vão fazer greve. Então, é maldoso. É uma artimanha maldosa do governo do estado com a pretensão de fazer exatamente o que você falou, que é gastar mais. Né? É gastar mais em ano de eleição e nós sabemos que o Brasil e o estado do Rio de Janeiro, em regra, gira em torno de capital político. Então, eu fiquei muito preocupado, sendo bem sincero com você, porque essa questão do Banco Master e como que esses ativos, esses investimentos foram para lá. E essa investigação está só começando, ainda vai ser muita coisa, vai surgir. E nós estamos observando novamente que os nossos fundos, o nosso futuro está sendo capitalizado por uma classe política que está aí hoje. Daqui a 4, 5, 10 anos não vão ser mais eles, e aí o que eles fizeram não vão mais atingir eles, e vai ficar o resto pra gente. E lembrando que não é nem o primeiro caso, né? A gente já teve a Operação Delaware, a CPI do Rio Previdência, eu até na audiência pública perguntei ali à mesa, né? Participei da audiência pública sobre o Rio Previdência. Será que a gente vai ter a segunda CPI do Rio Previdência número 2, né? Segunda edição? Porque parece, né? Assim, o nível de investimento, a qualidade dos investimentos são muito questionáveis. Eu apurei ali, por exemplo, que eles investiram num fundo de investimentos em ações que só tinha uma ação, de uma única empresa. Sim, qualquer pessoa que minimamente entende de investimentos, eu nem estou falando dos especialistas que estão lá, que tem que ter certificação e tudo mais, o cara mais, né, que poupou um dinheirinho, aprendeu, fez um curso online, sabe que você não bota todo um recurso, né, que você todos tem os ovos numa cesta. Exatamente, é o velho ditado do mercado. Você vai diversificar, você vai procurar, assim, você pode até assumir um risco maior numa empresa ou outra, mas você vai distribuir isso de uma forma que esse risco seja menor do que a rentabilidade segura, né? E aí a gente vê o Rio Previdência tem uma área de investimento, pessoas formadas, né, colocando de 150 milhões, tá? 150 milhões num fundo que só tem uma ação. É que sim, são questões muito claras para a gente. Será que não tem uma indicação para isso? Porque não, a motivação desse ato tem que ser dada. Eles estão fazendo são decisões, atos públicos, né? Tem que ter motivação, tem que ter razoabilidade, é passível de controle. Então, assim, é preocupante. Aí, esse é o papel que o Conselho Fiscal faz lá. A gente está denunciando isso onde for preciso, porque a gente está vendo que o negócio está muito fora da realidade. Existem milhões de investimentos possíveis, rentáveis e seguros. Você pega o que tem um risco imenso, com uma única ação, e eu nem vou nem falar que a ação tem ligação com o Banco Master. Então, assim, a roda gira em torno do mesmo problema, é bastante preocupante. Então, inclusive o Ministério Público do Rio de Janeiro tem que se debruçar sobre isso. Né? São temas que podem acabar na área da improbidade e da área criminal. Né? A gente espera que o Ministério Público se debruce sobre isso, tanto quanto o TCE está fazendo, a LERJ tem feito, porque não é uma questão política, não é uma disputa de narrativas, são questões objetivas. Né? Investimentos de péssima qualidade estão sendo feitos sem que se tenha uma justificativa razoável. Então, enfim,
alerto aí a todos os nossos colegas, a gente tem que aderir a essas manifestações, colocar uma pressão sobre o governo, porque a nossa aposentadoria é o nosso futuro que está em jogo quando a gente fala de Previdência. Seguindo aqui, vou falar um pouquinho sobre um tema que a gente queria ter falado no primeiro episódio, mas eu acho que ainda está em tempo, que é a questão dos afastamentos da nossa diretoria, né? A gente, todos souberam, né? Houve uma cassação do afastamento da Juliana, né? A Juliana, nossa vice-presidente, hoje não pôde estar aqui por uma questão de saúde, mas tem tido muito mais dificuldade de participar, né? A gente, durante os últimos anos, tinha garantido, né, junto com a administração, 2 afastamentos para a associação e o sindicato, em paridade inclusive com a Amperj, com a associação dos membros, que também tem 2 afastamentos. Depois daquela questão com o procurador-geral, a gente teve uma negativa que contrariou, inclusive, todos os pareceres internos administrativos foram dados no procedimento de afastamento. Então, hoje, eu sou o único afastado, né? O Wellington está na ativa também, está trabalhando, então não está podendo se disponibilizar totalmente. E agora, com a Juliana saindo, eu fico com uma situação mais pesada, né, de trabalho. Uhum. Lembrando que são 2 entidades, né? Isso eu queria deixar registrado, porque a cobrança é a mesma, né? Ninguém fala assim, não, agora o Vinícius está sozinho. A cobrança é como se a gente tivesse 2. A gente assumiu, inclusive, compromissos com a associação, o sindicato, muito maiores, até porque a gente tinha essa possibilidade de ter uma pessoa a mais além de mim afastada. Então, a gente tem funcionários para gerir, a gente tem muita coisa, né, que está fora do radar, né, que não sai nas nossas redes, que não sai das nossas comunicações, que também pressionam o nosso trabalho, né? A gente está ali ligado em tudo isso. Mas essa situação dessa cassação foi assim, um golpe muito duro na associação e no sindicato. A gente está recorrendo na justiça em relação a isso. Sempre foi um ponto para a gente, inclusive, né, a lei que nos garante esses afastamentos, ela sempre foi muito aberta e a gente sempre questionou muito isso. Assim, a forma como está na lei, ela não assegura. Inclusive, nenhum afastamento poderia ser. Se ele quisesse caçar o meu, do jeito que está na lei, poderia. Então, a gente foi à justiça exatamente questionar isso. Né? Como é possível garantir a autonomia sindical, da luta sindical, autonomia de organização, independência de luta, se a gente não tem minimamente a garantia dos afastamentos, que seja um por entidade. Tá? Porque eu estou afastado pelo sindicato. Você e a Juliana, a gente pediu, né, que fosse afastado pela associação. E aí, assim, nessa situação que eu estou hoje, eu estou afastado pelo sindicato, mas também tenho que responder pela associação por estar lá na diretoria. Sendo que é muito mais pesado ter que dar conta de avançar com o sindicato, fazer os trabalhos que o sindicato está se estruturando, né? Está num momento sensível de estruturação. Estamos tentando fazer o impossível com os recursos que a gente tem. E aí vem esse golpe muito duro para diminuir a nossa capacidade de mobilização, diminuir a nossa capacidade. Então, assim, quero dizer aos colegas, né, que querem assembleias, né, a gente está tentando dar conta de tudo isso, mas é muito mais pesado fazer isso agora, tá? E as coisas vão ter um ritmo mais lento, que aí também tem a saúde mental de quem está aqui, né? Nós que estamos à frente da entidade também temos vida, né? Também temos que ter os nossos momentos fora desse trabalho. Então, justificando aqui um pouco, colocando inclusive na conta da administração isso, porque foi feito pensando nessa forma, foi feita uma retaliação, foi logo depois dos acontecimentos dos últimos meses e isso tem prejudicado, mas eu espero de verdade que a gente consiga reverter essa situação na justiça, pensando aqui que essa é uma garantia constitucional, né, que a gente pode atuar e deve atuar da melhor forma que os nossos associados, nossos servidores entendam. Essa questão do afastamento realmente pegou todo mundo de calças arriadas, porque ninguém esperava isso, né? Na reunião que tivemos com o procurador-geral, isso foi questionado, isso foi falado com ele, inclusive, e ele não se mostrou contrário ao afastamento da Juliana naquele dia. Falou que estaria tudo bem, vocês 2 afastados, novamente, porque tem ali a simetria com a Amperj, que a questão seria o meu afastamento na época, e realmente eu não teria o meu afastamento, tá tudo bem. Você e a Juliana estariam perpetuando algo, uma conduta que já vinha de outras administrações em assimetria com a Amperj, que é uma assimetria injusta. Exatamente. Porque não vou nem falar isso, mas é isso. Né? É uma assimetria injusta
Porque a Amperj tem 1.000 e poucos associados, óbvio, e são todos membros do Ministério Público. É a mesma carreira, os mesmos benefícios, os mesmos anseios, os mesmos problemas. Enquanto nós, na Semperj, que são duas entidades, a Semperj e a Sindicem, aí temos na Semperj mais de 3.000 associados. Dentre eles, servidores efetivos. Aí os efetivos nós temos os auxiliares do Ministério Público, os auxiliares especializados, os técnicos do Ministério Público, os oficiais do Ministério Público, os analistas processuais, os analistas administrativos. Técnicos periciais. Técnicos periciais, Todos, os assessores, e os geral, auxiliares, os cedidos. extraquadros, os cedidos, e cada um com seus problemas, seus anseios, os seus quereres, Sim, cada um com as suas expectativas sobre a atuação associativa. sim. E aí, você afastar 2 servidores para a associação, estamos falando só da Semperj, para lidar com tudo isso que vem, é desleal, é desumano. Já era desumano, já era ruim, porque já era pesado. Sim. Porque você tem toda hora que resolver problemas que são diversos, são inúmeros e são inéditos, a maioria deles. Sim. E aí agora nós temos também o sindicato, que atende os servidores, que também é heterogêneo, porque não são só servidores efetivos de uma categoria só, temos técnicos, auxiliares, analistas, oficiais. E novamente todos com os anseios, todos com as expectativas. E aí, pelo sindicato, hoje nós temos você, né, Vinícius, como presidente do sindicato, e pela associação não temos ninguém. E você está tendo que responder pelo sindicato, pela associação. E realmente é pesado. Eu sei porque eu fui servidor, eu fui diretor adjunto na gestão anterior, e quando eu entrei para a diretoria executiva, eu acho que eu devo ter entrado nos 10 grupos de WhatsApp diferentes, cada um com grupos de trabalho diferentes, cada um com um propósito diferente. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Para que tanto grupo? No começo, eu acho que eu cheguei até a questionar isso, mas depois eu vi que realmente eram grupos necessários e que cada um tem um objetivo, porque era impossível manter aquele volume de trabalho, o volume de trabalho que é num grupo só. Então, ele é segmentado por grupo mesmo. Né? Às vezes, a gente até fala num grupo que era para ter falado em outro, isso acontece muito, mas é importante lembrar isso para os colegas, que é muito trabalho. As pessoas que estão de fora, elas não fazem ideia do que é ter que administrar a Semperj e o sindicato. E não ter afastamento para isso. Né? A Juliana precisou voltar a trabalhar presencialmente, precisou se adequar ao trabalho, se adequar à rotina e, obviamente, se afastou, precisou se afastar, né, da Semperj e da atuação associativa e sindical. Mais do que isso, ela deixou de entregar a produtividade dela em prol dos servidores de maneira geral pela atuação dentro da associação. Isso é muito ruim, é muito preocupante, porque nós sabemos que todos os pareceres foram favoráveis para o afastamento dela. E por mais que a administração tivesse a discricionariedade de conceder ou não, não havia necessidade. Né? E aí foi um claro recado e uma clara intenção da administração de vou cortar uma das pernas da associação e do sindicato e deixá-lo perneta para então atrapalhar a atuação e deixá-los mais lentos, deixar tudo mais difícil. Ajuizamos a ação, esperamos que isso seja revertido em algum tempo, mas eu quero fazer um apelo à administração que diz tanto respeitar e querer valorizar os servidores. Se a administração realmente quer respeitar e valorizar os servidores, reconheça que é legítimo o afastamento sindical e associativo em simetria à Amperj, pelo menos. Pelo menos. Porque hoje permanecem 2 membros do Ministério Público afastados pela Amperj, mas tão somente um servidor afastado pela Semperj. Só nessa frase já dá para perceber a injustiça que é. Então eu faço um apelo à administração que reconheça, já que quer reconhecer os servidores, que reconheça que a atuação sindical é legítima e que nós estamos aqui porque nós fomos escolhidos pelos próprios servidores públicos que a administração diz querer respeitar e diz querer valorizar. Então, eu acho que é vergonhoso que a justiça, o poder judiciário, um órgão de fora tem que chegar para o Ministério Público, olha, o que vocês fizeram foi errado. Sim. Nós estudamos, inclusive, direito e sabemos, pela natureza do próprio estudo, teoricamente, o que deve ser certo, o que deve ser errado, o que é justo e é injusto. E aí nós fazermos com que o Poder Judiciário tenha que dizer para o Ministério Público que
a Juliana precisa ser afastada também, pelo menos pela simetria a Amperge, é feio, né? Eu acho que a administração poderia, com uma canetada, resolver essa situação. Resolver de uma vez por todas e dar uma demonstração para a categoria de que queremos diálogo, primeiro, e que nós respeitamos a categoria, nós respeitamos os servidores. Porque foi um baque muito grande. Assim, acho que Sim. é um passo que a administração pode dar, inclusive, nessa semana do servidor. Verdade. Para finalizar, falar um pouquinho sobre as remoções. Né? A gente está num momento em que o concurso está chamando já para nomeação, inclusive previsão na próxima semana, dia 20. Então, talvez, quando esse episódio for ao ar, já tenhamos novos servidores nomeados no Ministério Público. E a gente está acompanhando muito de perto a questão das remoções, né? Porque soubemos que nessas últimas semanas os colegas foram contactados pela Diretoria de Recursos Humanos para poder, enfim, selecionar ali algumas das suas opções quando se inscreveram no programa de remoção. Porém, a gente já constatou, e isso vai ficar mais claro quando sair no Diário Oficial, que alguns dos colegas que serão nomeados vão conseguir cargos e ocupar lotações já na capital. Tá? Algo que a gente tem se preocupado muito por conta da história da preterição, né? Eu, inclusive, estou falando aqui o que eu falo para os próprios aprovados, que a gente tem contato, né? Fiz algumas conversas com eles, porque eles entendem, como nós, que isso, assim, a ideia da ordem de antiguidade, da inscrição e tudo mais, precisa ser respeitada até mesmo para que eles tenham essa garantia quando eles forem se remover. Né? Não é algo que a gente está fazendo contra pessoas, a gente está tentando colocar uma condicionalidade, uma ordem, né? Assim, do ponto de vista até da impessoalidade, do respeito à antiguidade dentro da instituição, porque precisa ter critérios objetivos. Né? Assim, não pode ser decidir botar aqui uma pessoa. Eu até entendo, Wellington, quando eles falam, olha, essa vaga aqui tem um perfil, né? Tem um perfil para ficar aqui. Só que eu não entendo quando a seleção para essa vaga, que é uma vaga de natureza para técnico, a chefia, né, ou alguém no órgão, fala, não, essa vaga aqui é só para quem tem nível superior. Né? Se para nível superior, então é um analista que tem que entrar lá. Isso. Porque tem gente, já soubemos, inclusive, que teve gente que fez uma entrevista para determinada vaga, que foi exigido que fosse com nível superior, e por isso um candidato servidor atual não vai ocupá-la, porque queria que fosse formado em direito, e uma pessoa de fora vai ocupar. Então, essa situação, assim, nós não tem dúvida que isso vai ser judicializado. Tá? Não sei se a gente vai mudar a realidade das nomeações. Espero que a gente consiga até avançar em alguma coisa, mas a gente não pode deixar, mais uma vez, que esse concurso seja essa bagunça, de qualquer uma pessoa pode chegar antes de outra que entrou lá atrás. Entrei primeiro, que seja o primeiro lugar do concurso. Tem servidor dentro da casa que está procurando, que está buscando lotação na capital, e o perfil da vaga ela não exige nenhuma habilidade excepcional, essa vaga tem que ser desse colega. Né? Por que não? Qual é o motivo para você preterir ele em relação a alguém que está entrando agora no concurso? Tá? Então, eu queria deixar muito os colegas atentos, porque esse tema, a gente criou um observatório, né? Tem lá uma planilha para o pessoal consultar as últimas vacâncias, tem um formulário que também gera uma planilha para as pessoas escreverem, né? E dizerem onde querem ficar, porque o Ministério Público não nos abre essas informações. Tá? Inclusive, eu reiterei um pedido de acesso à informação a essa lista de remoção, né? Essa fila de remoções, e a gente vai agora, se for o caso, a gente judicializa, porque a gente tem direito a ter acesso a isso, não é nenhuma informação pessoal de ninguém, né? São questões funcionais. Estou perguntando onde a pessoa mora, qual é, né? Devia ser CPF público, na verdade, dela, né? Devia ser público. Informações pessoais e tem caráter de intimidade, de questões que não são reveladas. Agora, para onde o servidor tal quer ir, isso tem proteção pela LGPD? Pelo que eu conheço da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, isso não está abarcado em nenhum sentido. Assim como as nossas remunerações estão lá, imagina, se uma remuneração de um servidor, de um membro, está pública, por que uma informação sobre para onde você quer se deslocar para trabalhar não é? Né? Então, assim, a gente entende que essa negativa é simplesmente dificultar a fiscalização desse processo. Né? Porque a gente sabe que mesmo não tendo regulamentação própria,
existem princípios constitucionais, existe o princípio da impessoalidade, existem decisões, jurisprudências dizendo que que a discricionariedade das remoções ela obedece a critérios. Ela não é assim, não quero que você venha trabalhar aqui nesse setor porque eu não quero. Não é assim que funciona a administração pública como um todo. Né? Não vai ser nas remoções, será diferente. Essa questão das remoções, elas são bem complicadas. Eu, pessoalmente, já tive várias reclamações em relação a remoções. Eu me removi muitas vezes, fui para Itaperuna, fui para Santo Antônio de Pádua, fui para São Francisco da Tabapuana, fui para São João da Barra, trabalhei como coringa, vim para o Rio. Então eu passei bastante por esse processo de remoção, sempre obscuro, sempre oculto. Né? Eu tenho a história de um colega que queria sair de São João da Barra para Macaé, e a remoção para Macaé sabemos que não é uma remoção difícil, porque as pessoas não costumam querer ir para Macaé, então não é uma competição. E aí, na época, tinha saído algumas convocações, e aí ele viu a publicação no Diário Oficial de que alguém estava sendo lotado em Macaé. Ele falou, ué, como assim? E aí ele ligou pro DRH, o DRH simplesmente tinha esquecido ele, alguma coisa nesse sentido. Como assim, né? E aí ele ficou mais um ano em São João da Barra por conta disso, porque a lotação do colega já tinha saído, e aí, né? E aí é removido quem fica ligando pro DRH e falando, olha, não esquece de mim, e aí vai fazer, porque nós sabemos que tem servidores que devem ligar toda semana perguntando sobre remoção. Será que são esses que são removidos e aqueles que não ficam ligando são esquecidos? Como que acontece? Exatamente. Como que essa organização é feita? Né? E aí acontecem essas questões de que os servidores são preteridos em relação a um ou outro. A questão do perfil da vaga é muito interessante. Porque se você pega uma vaga, o cargo é técnico, nível médio, e a vaga existe em nível superior, ou deve ser uma vaga destinada a um analista, ou deve ter uma função de confiança ali, esperando o servidor que vai entrar. Exatamente. E uma função, né, diferenciada daquela que ele vai fazer. Se quer um nível superior, pague pelo nível superior. Né? Naturalmente, estudou para né? isso. Naturalmente, se isso é um requisito para a vaga, Exatamente. porque deve existir ali, e nós sabemos que não é assim que funciona. Né? O Ministério Público ele quer ser utilizado a mão de obra qualificada sem precisar por ela. Outras coisas também que eu queria falar, que as regras das remoções de servidores eu nunca entendi. Tem preferência quem pede primeiro. Por quê? Porque em qualquer lugar a pessoa imaginaria que os antigos têm preferência em relação aos mais novos, em qualquer circunstância, como acontece com os membros, inclusive. Os membros mais antigos, naturalmente, têm preferência na carreira, não na inscrição. Isso, exatamente. Aqui no Ministério Público, não. Quem pediu primeiro, quem entrou no computador mais cedo, quem acordou mais cedo e fez o pedido mais cedo, entra na fila antes. Isso é meio esquisito. Outra coisa que a gente tem recebido de questionamento são as regras. Então, se você ingressa no Ministério Público, você tem que ficar 11 meses para entrar na lista de remoção. Isso cria uma distorção, porque na próxima convocação, vamos supor que tem a convocação daqui a 3 meses, vamos entrar nos servidores agora, dia 20, daqui a 3 meses tem outras convocações. Esses servidores que entraram agora podem ter interesse nessas vagas que daqui a 3 meses vão estar claras. Sim. E aí eles não podem se remover pelo simples fato de não terem cumprido os 11 meses? Não faz sentido. A própria regra cria preterição, né? São regras que distorcem demais e são regras tão complicadas. Para que elas existem? Quem criou? Por quê? Qual a lógica disso? Entendeu? Qual a razão dessas regras existirem? Outra regra também que não faz o menor sentido. Se você se remove de um CRAI para o outro, você não pode pedir remoção se você não tiver 2 anos naquele CRAI. Então, um colega que ele é da capital, está no interior. E aí ele pede remoção para a capital. A capital, a região metropolitana, é formada pelo CRAI Rio, temos o CRAI Nova Iguaçu, temos o CRAI Duque de Caxias. Então, ele pediu para Nova Iguaçu, ele vai ter que ficar 2 anos em Nova Iguaçu antes de pedir remoção para o CRAI Rio. Não faz o menor sentido. Mas, enfim, essa questão das remoções é algo que precisa ser, de fato, trabalhado junto ao DRH e trabalhado junto à administração, e a administração precisa entregar essas informações para a gente. A gente em breve tem que, inclusive, fazer o próximo, talvez a gente converse um pouco mais sobre isso, essa questão da colocação de disposição, da DRH. São temas que a gente tem ali em relação à forma como são conduzidas as coisas na DRH, que são bem questionáveis. Mas por hoje eu acho que é isso. A gente vai ficar em cima dessa questão das remoções, esse concurso para a gente
é uma vitrine para essa questão. A gente não vai deixar que isso se repita. Tá? E vamos tomar todas as medidas. Se a gente está certo, temos o respaldo dos nossos servidores para a gente atuar em relação a essa questão das remoções, para que, no limite, a administração regulamente isso de uma forma justa. Porque hoje a gente sabe que as coisas funcionam muito de uma forma obscura, no mínimo obscura. Mas é isso, vamos encerrar. Estamos já mais de 1 hora aqui na gravação. Queria agradecer mais uma vez a presença do Wellington, dos colegas que estão acompanhando essa nova forma de comunicação, né? E dizer que a gente vai estar aí mais uma vez em breve com novos episódios. É isso aí. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, Tchau, gente. Até breve. Servidor em Foco.